Vamos lá, Inteligência Orgânica Podcast, começando mais uma vez esse papo que é pessimista na essência, para você que também tem essas dúvidas sobre o futuro, sobre como que a gente vai lidar com um mundo em que os processos são cada vez mais automatizados, a partir de inteligência artificial, a partir dos computadores, a partir das redes que promovem cada vez mais um emburrecimento coletivo e que nós temos que lidar, trazendo um pouco mais de pensamento crítico, de conhecimento, de reflexão. E hoje eu tenho um convidado aqui que eu costumo pedir uma visão otimista para os meus convidados, mas nesse caso aqui, como a gente já se conhece por ser comentarista no mesmo programa, lá em Santos, no litoral de São Paulo, eu acho que esse a gente vai se afundar no pessimismo. Não tem jeito. Seja muito bem-vindo, Roberto Mohamed, ao Inteligência Orgânica. Não sei se você assistiu algum dos outros episódios, mas eu sempre peço para o meu convidado. Eu sou um pessimista sobre o futuro. Será que você vai trazer uma visão otimista? Não. Primeiro, obrigado pelo convite, Pedro. Para mim é um prazer enorme ser seu companheiro de bancada no Opinião Litoral e ter sido convidado. Não dá para ser otimista. A gente está vivendo um momento tão ruim e não é só na política, não, é no comportamento das pessoas. Nós conversamos sobre isso uma vez. Haviam alguns otimistas que achavam que a gente ia sair da pandemia uma humanidade melhor. A gente saiu uma humanidade muito pior. A pandemia foi devastadora, não só do ponto de vista médico, de saúde pública, as mortes, mas ela foi devastadora na cabeça das pessoas. Uhum. As pessoas hoje não conseguem mais morar em condomínio. É verdade. As pessoas estão perdendo empatia, elas estão perdendo a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas minimamente. Sim. Então hoje, por que você vê, cresceu uma coisa que eu considero absurda, síndicos profissionais, virou um negócio da China, porque ninguém mais quer ser síndico. Por quê? Porque você corre até risco de vida, de integridade física, tal o grau de intolerância das pessoas. E essa história de síndico profissional, para mim, é o fim da picada, porque significa a incompetência de um grupo de pessoas de estabelecerem regras para conviverem entre si e que, em revezamento, uma delas de cada vez vai tomar conta desse bem comum. É o reconhecimento da incapacidade humana. Sim. Então, por isso que eu sou pessimista. Eu sou pessimista justamente porque a gente saiu muito pior da pandemia. Então, hoje, o que está acontecendo na política é meramente reflexo da intolerância pessoal. Uhum. Né? Uma das coisas que a gente viu que aconteceu, por exemplo, com o comportamento do Bolsonaro, e ele mesmo não se dá conta disso, ele não tem essa capacidade intelectual, de que ele despertou nas pessoas a certeza de que elas podem falar a besteira que ela quiser, ter o preconceito que ela quiser, destilar o ódio que ela quiser, que pode tudo, desde que seja para o mal. Sim. Né? Porque a liberdade de expressão, por exemplo, do Nicolas Ferreira é essa. Uhum. Se você concordar comigo, você pode falar qualquer coisa e tudo é censura. Mas se você não concorda comigo, aí os Estados Unidos podem até pedir suas redes sociais para ver se deixam você entrar. As pessoas estão com um conceito de vida, de o que é liberdade, cada vez mais restrito. Eu não consigo entender isso. Por isso que eu sou pessimista. E você acha que a gente está próximo de uma guerra civil? Na verdade, eu acho que o mundo está bem próximo de uma guerra que vai engolir todo mundo. Né? Se você olhar, nós temos a gente já está vivendo praticamente a Terceira Guerra Mundial. Só que ela é muito dividida, ela é fragmentada. Então você tem, e são guerras motivadas, algumas por motivos econômicos, mas mesmo entre Rússia e Ucrânia, existe uma mágoa que ficou na Rússia, ou no povo russo, nos dirigentes russos, porque a Ucrânia nunca existiu. A Ucrânia foi um país inventado. Uhum. Né? A Rússia nasce na Ucrânia. A Ucrânia veio antes, a Rússia veio depois. A primeira capital do denominado Império Russo foi Kiev. Então, é uma guerra também movida por ódio. Tem os fatores econômicos, tá? A Ucrânia era a região mais rica da União Soviética, mas tem uma questão de ódio também. Em Gaza a gente está vendo que é uma faxina étnica. Uhum.
né? O Likud conseguiu fazer valer o seu estatuto porque eles não acreditam, para eles não existe Palestina, Sim. só existe um Estado, o de Israel. E criticar isso agora virou antissemita. As pessoas parecem que falam, você está falando de judeus. Não, eu estou falando do Estado de Israel, um país. Eu estou falando do primeiro-ministro, que é um corrupto, que não vale nada e que achou na guerra a possibilidade de se manter no poder. Não tem nada a ver com o povo judeu. Porque atacar o Hamas não é atacar os árabes, é atacar o Hamas. Agora, atacar o Estado de Israel é atacar a religião judaica como um todo. Ou seja, é essa dicotomia que esse paradoxo que leva à incompreensão e essa questão. Porque quando fala-se em atacar Gaza, todo mundo pensa, não, atacando um grupo extremista árabe, muçulmano, que seja. Não é atacar toda a religião muçulmana. Agora, quando revida, é como se tivesse um ataque a todo e qualquer judeu. Né? Que é uma coisa estranha, uma coisa você ruim. vê que estranho, né? Porque o Estado de Israel tem árabes, né? Tem cristãos, tanto que Jerusalém é uma cidade multirreligiosa. O parlamento israelense tem árabes, tem deputados árabes, e eles conseguem conviver. Os palestinos é uma outra questão, mas o Likud, que é o partido do Netanyahu, tem no seu programa político acabar com essa história de Estado palestino. É um país só, vai ser tudo Israel. Uma solução, Pedro, que eu não discordo. Eu acho que eles tinham que conviver em paz, com direitos. Sim. O problema é que são direitos só para os judeus. Sim. Aí a coisa pega. Mas a gente está tendo uma série de conflitos na África. Que não se fala. Parou, já não é mais notícia. Já não é mais notícia. E são extremamente cruéis, são selvagens. A gente está tendo a guerra entre Paquistão e Índia, que é uma guerra fomentada pela própria China, numa região riquíssima e que sempre foi o motivo da Índia e da China não se bicarem. E aí eu quero fazer até uma observação. É incrível como o Trump... Você vê como o radicalismo sempre serve a propósitos a qual ele nem imaginava que iam acontecer. Quando o Trump faz tudo isso que ele está fazendo, e essa história do Brasil, só os bolsonaros acham que é por causa deles. Ele não está nem aí, o problema dele é o BRICS. E, na verdade, ele foi no mais fraco membro do BRICS. Claro. E se ele foi mexer com a Índia e com a China? Não, claro. Tá tendo ameaças idiotas, como aquele imbecil puxa-saco, o presidente, o diretor-geral da OTAN, aquele holandês sem vergonha, que sempre foi puxa-saco dos americanos, falando bobagem, uma organização militar querendo falar de tarifa com alguém, querer puxar o saco do Trump. Mas você vê como é curioso. Índia e China, historicamente, é uma das fronteiras mais tensas que você tinha até 10 anos atrás. Como era a fronteira China-Rússia. A antiga União Soviética. Eram regiões extremamente tensas. Tiroteio todo dia de soldados. Era um tiro aqui, um tiro ali, ninguém ia pro pau. E ele está jogando a Rússia no colo da China e a Índia no colo da China. E a Índia vai ser a segunda maior economia do mundo depois da China. Dentro de se prevê aí 20 anos para isso. É o que o Trump faz. Ele para mim, tem alguma coisa atrás disso, eu tenho uma teoria. Para mim, ele é o presidente mais corrupto que os Estados Unidos tiveram desde a sua independência. Sim. Ele tá ganhando, é ele que está ganhando dinheiro atrás de investidores com tudo isso que ele está fazendo. Advoga em interesses próprios. E o povo americano está num estado de letargia. O nosso, pelo menos, existe uma posição de conflito permanente, a polarização. Os Estados Unidos parece que estão dormindo, foram drogados e estão deixando ele fazer tudo o que teria dado impeachment para qualquer presidente antes dele. Exato. Ô Roberto, voltando um pouco aqui, a gente se conhece há pouco tempo, né? Esse ano que eu comecei lá para a TV Cultura, mas você é advogado. Qual que é a tua história? Como que você se capacita a desenvolver essa inteligência orgânica para falar de geopolítica, para falar de educação, para falar de todos os temas que hoje você fala? Eu acho que é uma das coisas que eu já notei que está faltando. Eu, por exemplo, quando vou contratar advogado, sinto muita falta disso. Eu vejo o pessoal que está começando na carreira esquecer que o advogado ele é, antes de tudo, um contador de história. Que está escrevendo para que um cara vá ler e vai entender o que aconteceu. E muitas vezes você pode ganhar uma ação nos fatos. Sim. E não na base jurídica.
as pessoas não conseguem mais se expressar. Então, eu sempre li muito. Fui uma criança que leu muito. E eu começo na televisão com o Gastone Rigg na TV Mar, por acaso. Ele era o dono da TV, me chamaram para o programa para cobrir um entrevistado que ia faltar, e fui fazer um programa sobre previdência privada, que era a minha área. O dono da TV estava assistindo, ligou e falou que me queria de novo, e aí eu nunca mais saí. Fui o segundo comentarista da casa, durante 10 anos no programa. Era um programa que ele tinha lá, baseado no antigo Jornal da Tosse da Record. A TV Mar era afiliada da TV Mar, da TV Manchete, e depois passou a ser da Record. Até que o Tavolaro, a direção da Record, acabou com o programa, quando eles compraram a TV do Gastone Rigg. E aí eu sempre me convidavam para fazer rádio e tal. Eu acho que a questão é de você se manter informado. Justamente para quê? Para que eu tenha argumentos para, num determinado caso... por exemplo, uma vez um juiz, num caso meu da Previ, mas doutor, mas só acha que o fundo não vai fazer um plano só para as mulheres? Eu falei, então, doutor, o senhor sabia que o primeiro concurso que colocou mulheres no Banco do Brasil ocorreu em 1970? O Banco do Brasil não tinha funcionárias, só tinha funcionários. Por isso que ninguém fez um plano previdenciário na Previ para mulheres. Então, se você não conhece história, se você não lê, se você não se aprofunda, você fica se preocupando com base jurídica, não pode haver tratamentos distintos, a Constituição... Não, às vezes é no fato que você ganha. É explicando para o cara, essa mudança não foi feita porque não tinha mulher aqui na empresa. Para que eu vou fazer um plano para ela? O contexto histórico, né? Só que depois eu acho que deu preguiça em todo mundo e não fizeram. Então, às vezes é justamente com isso, e é o que está faltando. Porque, Pedro, você é especialista em educação, a gente quase sempre no programa fala sobre isso. As pessoas não têm mais vontade de se informar. O negócio é viver dentro da bolha. Então eu recebo a informação pronta, que me agrada, e fico só com ela. Eu não vejo contraponto. Sim. Eu não quero mais ouvir os dois lados. Jamais. E aí você limita a discussão, porque você não consegue discutir com uma pessoa que vive na bolha. Você não consegue discutir com uma pessoa que não admite uma posição contrária dela. É o caso que a gente falou de deputados, né? Falam de liberdade de expressão o tempo todo, desde que você concorde comigo. Porque tá pregando para convertido. Ele só tá falando para a base de seguidores que vive dentro da bolha dele, que vai concordar com tudo, principalmente dentro da superficialidade que ele entrega ali, que é o suficiente para o cara ter um argumento no bar, né? Ou seja, todo mundo não quer entender, só quer ter razão. E esse é um grande problema. Mas o que eu entendo no seu trabalho, que é valioso, no que eu vejo como inteligência orgânica, é a busca por repertório, né, Roberto? Ou seja, as pessoas... Você não lê só sobre direito ou sobre geopolítica, você gosta de música, você gosta de cinema, de artes, assim. Isso começou na tua vida quando? Começou na adolescência. Eu sempre gostei, como eu falei, quando você busca cultura, acaba vindo tudo isso junto. Eu acho que política, por exemplo, é a essência do meu próprio trabalho, porque quem faz as leis que eu uso são os políticos. Eu tenho que prestar atenção neles e gostar disso. A música sempre esteve presente. Eu toquei quando eu era adolescente, jovem, e hoje, por exemplo, eu montei uma produtora que produz o Opinião Litoral, e que também produz o 14 Bis, que foi uma banda que, na verdade, foi a sucessora da banda que mais me influenciou nessa adolescência, que foi o Terço, né? Que foi uma banda que o Flávio Venturini e o Magrão faziam parte. E quando ela acabou em 78, em 79 eles montaram, no final de 78 eles montaram o 14 Bis. E eles sempre foram muito presentes na minha vida, né? E aí hoje não, há uns 6 anos, 7 anos que eu tô trabalhando com eles como produtor, produzi o acústico deles. E meio que participei da reinvenção deles, né? Porque eles estavam há 8 anos tocando o mesmo repertório, tinham virado uma banda cover de si mesmo. E hoje o 14 Bis está completamente renovado, e isso até modifica o entusiasmo, né, dos próprios integrantes que já estão numa idade, eles são contemporâneos e mais velhos um pouco do que o Roupa Nova, né, e é uma banda autoral, não é como Roupa Nova, que nunca teve essa característica.
mas eles surgiram na mesma época. Então isso sempre me interessou. Na verdade, eu tenho uma... Eu não gosto de pessoas, Pedro, especialistas, Uhum. monotemáticas, sabe? Sim. Se você tocar o assunto que interessa a elas, elas sorriem, se abrem e começam a conversar a noite inteira. Mas se você vai para qualquer outro assunto, eles ficam olhando para você com cara de pois é. As pessoas... E hoje parece que é meio que uma tendência, né? As Sim. pessoas serem monotemáticas. Que tem tudo isso que você falou da incapacidade de convivência, da incapacidade de abrir a cabeça, de ter repertório, e o Inteligência Orgânica, que é esse podcast, tenta justamente cultivar isso, ou seja, a capacidade das pessoas de aprender outras coisas, de abrir a cabeça, de ter um entendimento de que não existe mais uma carreira linear. Hoje você tem 60 anos, você há 6, 7, 8 começou a ser produtor de música, mas já teve outros trabalhos? Não, teve uma época que eu me aproximei do teatro. Eu quando montei a produtora foi justamente para fazer, mas aí que tá, aí não era uma produtora para ganhar dinheiro, era uma produtora para fazer o que eu gostava. Uhum. Né? Eu ganho dinheiro na advocacia e aí eu faço o que gosto de uma outra forma. Já pensei em montar até bar e coisas assim, mas eu acho que eu não vou ter paciência. O negócio é ser cliente. Né? Mas tem umas coisas que, por exemplo, quando você faz alguma coisa, uma vez você falou assim, o programa acaba rápido. Acaba rápido quando é você, quando é o André Roncalha, né? Aí acaba rápido, porque tem programa que se arrasta. Você tá no terceiro bloco, mas parece que tá no primeiro e o tempo não passa. Ou melhor, você tá no primeiro bloco e você queria estar no terceiro já, porque o convidado te entedia. Quando você tá com uma pessoa inteligente, 1 hora de conversa é nada. Sim. Então, e é tão legal a gente trocar esse tipo de coisa que eu não consigo entender por que as pessoas se fecham tanto nessas bolhas. Até na questão da música. Um dos nossos comentaristas também é o Regis Tadeu. E o Regis é crítico musical. E também o Sérgio Martins, da Billboard. E a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão de crítica. Você vê o domínio do sertanejo, que isso é uma coisa que eu admiro no americano. Embora seja um país que lá o americano não sabe onde é a capital de nenhum país do mundo, ele só conhece o próprio umbigo, país. Mas lá você tem espaço para tudo. Sim. O americano não ele não é monotemático na questão de gosto musical, de arte e tal. Ele absorve tudo que vem de fora. Né? Você vê que as principais bandas de rock nunca foram americanas, sempre foram inglesas. Mas o americano adotava todas elas e todas elas queriam ir para os Estados Unidos. Sim. Inventaram todas as variantes que você pode imaginar do rock. Embora os ingleses sempre fossem melhores, mas foi lá que começou. A gente não. Por exemplo, fizeram uma pesquisa agora, eu fiquei espantado com o percentual do sertanejo. Dominou, né? Dominou completamente. Se impôs sobre os outros de uma maneira avassaladora. Porque ele também absorve, o Roberto. Eu acho que o sertanejo hoje ele é funk, ele é trap, ele é dessas coisas, ele é piseiro, ele é axé, ele é tudo virou sertanejo. Mas o que me espanta é que aí fica a pergunta. Será que são as pessoas que só querem ouvir sertanejo ou existe todo um esforço do mainstream para impor, olha, você tem que adorar o sertanejo? Porque se você não é uma pessoa que não, eu tenho o meu gosto. Se você é aquela pessoa que vive numa bolha, você não se esforça em entender as coisas. Você ouve música lavando louça só, então você quer música de elevador. Aí o que tiver tocando vai. E aí a inteligência artificial resolve, hoje em dia. Então, eu acho que o problema é que o Brasil está ficando monotemático até na cultura, na arte. Acabou os regionalismos, não existe mais aquela questão... E sufoca. Você vai para o Pará, você escuta um tipo de música. Acho que é o único reduto que ainda tem uma cena própria, mas o resto tá padronizado. Do sul, Oiapoque ao Chuí, é o mesmo tipo de música, que é essa imposição mercadológica do sertanejo, porque sai de Goiânia ali uma fábrica de hits em produção industrial que atinge todo mundo. Isso é ruim.
Você vê, sem nenhum tipo de crítica à Goiânia, mas transformar Goiânia em capital cultural do país é uma coisa, capital musical do país, porque aquilo não é cultura, mas é triste o ponto que a gente chegou. O problema é que sufoca o nascimento de outras coisas. Sim. Porque, por exemplo, o que tem vindo na MPB, o que tem vindo no rock nacional, o que tem vindo até mesmo no samba, virou gueto. Aí você toca para meia dúzia de pessoas aqui, você vai no Rio, vai fazer um show no Circo Voador, mas quem é que lota os grandes espaços? É aquele pessoal do mainstream. Isso. Então, eu fiquei muito feliz, por exemplo, com a turnê dos Titãs, de terem lotado estádios. Mostra que tem pessoas que estão sedentas por esse tipo de música. Mas são da minha geração pra cima. Sim, mas tem espaço. Eu fui, era um o público... Gil lotou o Allianz Parque. É um público 50 a mais. Que é um público que ainda tem dinheiro para um show de R$500, né? R$600. Esse é o grande problema da indústria musical também, né, Roberto? Porque é como se a gente, o mainstream, que é esse que a gente cresceu, né? Que eu gostei dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, ele continua vivendo da mesma geração. Não teve uma renovação assim. E é isso que a gente entende como mainstream. Para baixo de bandas que surgiram nos anos 90 para cá, não tem. O que tem é isso que você falou, nicho, gueto, e ficou cada vez mais difícil de encontrar mesmo. Ficou cada dia mais bolha, né? Cada dia mais bolha, exatamente. Você vê como a gente já conversou sobre isso até no programa, a questão da Lei Rouanet, o quanto ela foi desvirtuada, né? A Lei Rouanet foi criada e pensada, gestada e implementada para beneficiar o movimento de cultura popular. Sim. Ou seja, não é financiar Chico Buarque, Maria Bethânia. Não, popular, né? É o grupo de teatro amador de São Vicente, de Guarulhos, é um projeto de cultura de rua na cidade de Osasco. Ele foi criado para isso. Ela foi sendo desvirtuada e aí os empresários se especializaram. Você vê, tem empresário especializado em Lei Rouanet. Sim. Isso já é contrariar a lei, porque Total. a lei deveria ser diretamente entre o Estado e o artista. Total. Mas, como tudo que é público, aí você tem aquela burocracia, o projeto tem que ser todo ali, os empresários sabem montar o projetinho direto. Os escritórios já sabem ter o contato, às vezes, já sabem passar na frente da fila ali, sei lá. E no governo Bolsonaro, se colocou a Lei Rouanet como se ela fosse dinheiro público, público direto. Ela é dinheiro público indireto. Mas como se o Estado deu dinheiro. Não, você está autorizado a captar, mas não quer dizer que você vai captar. Embora alguns artistas sejam, para mim, modelo, por exemplo, o Fagundes, no Roda Viva ele disse isso, que ele nunca usou a Lei Rouanet. Porque é um absurdo que você veja o Bradesco usando a Lei Rouanet para trazer o Circo de Soleil, onde ele vai ter um retorno gigantesco de marketing, porque ele vai oferecer aquele espaço VIP do Circo de Soleil para os associados dele, os clientes dele, e ele ainda tem desconto no imposto de renda. E lota, né? Porque existe uma elite que quer ir no... E usando artifícios na lei, ele pega e transforma, pega as sessões de ensaio aberto e coloca e abre a possibilidade das pessoas assistirem de graça, comunidades e tal. Porque a lei Rouanet exige isso. Mas olha como eles são malandros. Aí você pega e dá ingresso de graça para pessoas, escolas, comunidades e tal, mas que vão ver um espetáculo sem as roupas, sem a luz, sem nada, é ensaio. Mas eles transformam como sessão. É a sessão para cumprir as exigências da Lei Rouanet. E isso é uma coisa absolutamente normal, o que eu acho um absurdo. Sim. Nós temos no Brasil alguns desvios, eu concordo. A lei de meia entrada não tem sentido do jeito que ela é. Você dá meia entrada para um estudante ir no cinema ou ir num teatro, eu até entendo, mas para tudo, para show de rock, para espetáculo circense, não tem sentido. Essa é uma justificativa dos ingressos terem subido tanto. É uma das justificativas dos ingressos subirem pra caramba. Eu acho que o ideal era que você tivesse, por exemplo, você quer popularizar a cultura, e no Brasil tem mecanismos prontos para isso. O sistema SESC de teatros é maravilhoso.
O Bradesco tem uma Funciona, rede de teatros dele que também são subsidiados pela Fundação Bradesco. Sim. Existe uma rede no Brasil que pode ser usada. Você tem o caso do Sesc, que todo mundo conhece, Modelo tem pro mundo teatros no inteiro, Brasil inteiro, sim. preços populares, o Sesc contrata o artista e faz o ingresso a R$20, então você leva a música pro Brasil inteiro. E uma rede de artistas que vive disso, que vive de sistema S, assim, Mas né? aí vira máfia de novo. Pois é. Só os queridinhos. Porque Pois aí é. você tenta furar, não consegue. Então, existem alguns projetos no Ministério da Cultura. O problema é que o Brasil polarizado virou aquela... Mas, na verdade, essa polarização não vem de agora. O PT inaugurou isso lá em 2003, no primeiro mandato do Lula, infelizmente. Então, era aquela história com a Marta Suplicy como secretária, como ministra, quando só os amigos aprovavam projetos, e aí aquelas desvirtuar tudo. Quando a cultura, então, virou um instrumento da esquerda aos olhos de quem não estava na patota, é isso? Aí entra o Bolsonaro e já não financia nada para ninguém. Aí... Então você tem ninguém entende que isso é política de Estado. Sim. Por isso que eu tenho uma admiração enorme pelo Fernando Henrique, porque com todos os defeitos que o governo dele teve, Pedro foi o único presidente do Brasil que sabia o que era ser presidente da República, que sabia o que era política de Estado. Sabe? Se você olhar o próprio Bolsa Escola, que foi ele que criou, o pai do Bolsa Família, era um programa muito bem... E ele não queria, hein? Foi a Ruth Cardoso que comprou a ideia do Raul Cristiano e do Paulo Renato. Havia uma evasão escolar muito grande, mas não tem forma melhor do que você se dirigir à massa, essa massa pobre que vive em comunidade, do que dar dinheiro para ele. E aí falou, se você colocar seu filho na escola, você vai receber um auxílio do governo. Sim. Ô Roberto, e como você explica a extinção, então, do PSDB, ou de tudo que o Fernando Henrique e aquela turma representava? Porque o PSDB era um partido dos intelectuais do MDB, inconformados do partido ter caído ao controle de um caipira, que era o Quércia. Todo o resto é conversinha para deixar a história da fundação bonitinha. A verdade é que os caras não se conformavam de que o Quércia, que para eles era um caipira, corrupto. Corrupto também, né? Um dos mais corruptos governadores de São Paulo, a versão de esquerda do Maluf. Né? Eu acho que era pior. Caramba. Mas o... Quércia era de esquerda, então? Sim, porque o Quércia é aquele cara que era esquerda? Era o MDB, no sim, tempo do bipartidarismo, né? Sim. Quando ele ganha para o Senado, dando uma surra no candidato do Carvalho Pinto, que era o candidato da Arena, e ele surge politicamente, se impõe nas bases do partido. O Quércia criou uma coisa, ele percebeu que criar o municipalismo, e o pessoal do MDB, a elite do MDB, não estava nem aí para isso. Deixa esse cara ficar aí correndo. Quando houve a eleição do Franco Montoro para o governo do estado e o Quércia se impôs, o Quércia pôde se impor como vice-governador e sucessor do Franco Montoro já pré-definido. Por quê? Ele tinha todos os municípios na mão. Ele descobriu que o lance era você criar num partido uma estrutura de diretórios municipais que enfraqueciam o poder do diretório estadual, que sempre estava na mão de um medalhão. Resultado, ele se elege governador, elege o seu sucessor, toma o partido de assalto na Constituinte e surpreende todo mundo. Aí aquela turma, Covas, Fernando Henrique, Serra. Os Serra, os caras que eram os caciques do MDB, a ala intelectual do MDB, sai e funda o PSDB. Por que o PSDB chegou no ponto que chegou agora? Primeiro, um partido que tem muito cacique não forma porque o cacique tem uma dificuldade de formar o seu sucessor. Um pouco índio. Tem pouco índio e ele não quer alguém fazendo sombra para ele enquanto ele está brilhando. Então eles têm uma dificuldade muito grande de criar a sua própria linha sucessória. Fernando Henrique aconteceu isso. Você vê, ele tinha um vice que não incomodava ninguém. Sim. Era aquele ex-governador de Pernambuco, eu não lembro agora o nome dele, mas era um cara
tranquilo, não dava palpite, não dava entrevista, não encheu o saco dele, mas não é esse Ninguém nem papel. lembra quem é, né? Ninguém lembra quem é. Quando, na verdade, o Fernando Henrique, por exemplo, lança o Serra, obrigado, porque o Serra nunca foi do time do Fernando Henrique. Né? O Serra era do time do Covas. E Covas e Fernando Henrique foi sempre uma tensão constante. Mas o que faltou no PSDB? A renovação, ou seja, os caciques permitirem novas lideranças, permitiam regionais, mas não permitiam uma nova liderança nacional, por medo de perder o seu status. E principalmente quando o Alckmin comete um erro de estratégia dele sem perceber que ele estava levando para o partido uma célula cancerígena que iria detoná-lo de uma vez por todas, chamada João Dória. E aí ele destruiu o PSDB. Foi isso que aconteceu. Foi um erro de cálculo do Alckmin, que não dá para condenar, porque o Dória é um cara muito sedutor, e ele vendeu a imagem. O Dória fez um acordo de que ele sabia que ele não era aceito dentro do PSDB, o Alckmin bancou isso, Márcio França era o vice-governador, também bancou, que era a aliança PSDB-PSB, com o compromisso de apoiar o Márcio para o governo do Estado, o Alckmin para presidente da República, e ele ia lá, cumpriu os mandatos dele e tal, começou bem, mas aí entra aquilo, o Dória é um cara que é vaidade pura, se você quiser definir vaidade na forma de uma pessoa, é João Dória. E aí o que acontece? Ele tenta atrair o Alckmin, se lançando a presidente da República, não consegue, e aí ele se lança candidato a governador, rompendo o acordo que ele tinha com o Márcio França. Sim. No final cria uma aliança que nunca existiu, que era o Bolsodória, e se coloca no governo do Estado. E aí ele mata porque aí faltava só o quê? Tomar o PSDB. Sim. Ele toma o PSDB de assalto, para ter um partido para chamar de seu, deixa os medalhões todos sem ação. Um partido que não tinha criado lideranças não resistiu a isso. No que o Dória despenca, deixa um sucessor que nunca foi PSDB, que era o Rodrigo Garcia, levado do extinto PFL para lá. E aí a gente viu o que aconteceu. O PSDB hoje, na minha visão, já deveria ter se auto-extinguido, se fundindo com alguém. Não, e ainda com a experiência fora de São Paulo de Aécio Neves, Sim. toda aquela história. Eu acho que o futuro do PSD não é com o PSD do Kassab, porque é um partido, o Kassab tem aquele partido... intrínseco à República, ou seja, de governo, né? Eu acho que é voltar para o MDB, de onde ele nunca tinha ter saído. Fica fácil você justificar, fica fácil você explicar para o que restou de gente que ainda vê o PSDB como um partido, que está voltando para casa. Mas você acha que tem espaço para ainda uma discussão política ideológica nesse sentido? Ou seja, de pessoas que conseguem se agrupar dessa forma? Porque o que a gente está vendo é que o Brasil polarizado existem dois lados. O do PT e o do PL. Eu acho que sim. Como única opção, assim, no final das contas, porque essa discussão ela é muito ainda intelectual e talvez sempre foi, mas em algum momento isso passou pro povo. Agora, o Lula também não tem sucessor e ninguém sabe o que vai acontecer com o PT, né? E a ameaça do outro lado é justamente essas novas lideranças que surgem, que a direita tem muito mais facilidade hoje com as redes sociais para criar, como Nicolas, como Paulo Marçal, como que seja. Mas é tristeza da gente ver que é esse tipo de futuro. Você vê, não são os partidos que criam as novas lideranças, é a internet. É a rede social. E aí eu fico preocupado, porque a rede social é uma fábrica de mentiras, né, de personagens. O que me preocupa muito é que a gente não tem mais a perspectiva de uma criação de uma liderança política de massa. E você vê o caso do PT. O PT maltrata os bons quadros que ele teve. Por exemplo, eu sou um fã do Zé Eduardo Cardoso e absolutamente inconformado em como o PT o trata. Uma das maiores cabeças do PT é o Zé Eduardo Cardoso. Professor da PUC, um cara advogado, sensacional, né? inteligente, culto, preparado.
Mas ele deixou, ele ainda está no PT? Ele está no PT. Os petistas históricos são pessoas que não desistem têm causa. orgulho disso, mas eles se retraem. Uhum. Né? O João Paulo Cunha foi um cara muito injustiçado. Uhum. Se a gente for pensar bem, receber uma doação de 50 mil reais para uma campanha, o que é isso comparado ao que a gente vê acontecendo tanto no governo Bolsonaro quanto no governo do Lula? É muito triste isso. Você vê lideranças políticas decentes que vão se retraindo. Mas isso é típico do partido que tem PDT. O que o PDT criou de liderança? Mas não podia, era o partido do Brizola. Ninguém era maior que o Brizola dentro do PDT. Uhum. Então fica difícil você imaginar que pudesse surgir uma liderança desse tipo. O Lula é aquela liderança messiânica. Uhum. Então é difícil você imaginar a sucessão por alguém. Que não vai... Você tem um monte de gente, né? Eu às vezes dou risada. Como é que pode? O Rui Costa, que até o próprio PT odeia, quer ser candidato a presidente. Esse cara não vai ter voto nem hoje, nem para síndico de prédio. Não, mas, por exemplo, quando estava surgindo ali Flávio Dino, o Lula vai lá e nomeia ele para o STF. Porque o próprio Lula é assim. Por exemplo, a gente falou, eu não me conformo com... Toda vez que o Lula está num encontro de cúpula, que ele está numa reunião importante, a Janja está atrás. Esse cara, ele não tem que levar a mulher dele para tudo. Ele é presidente da República, a primeira-dama não é cargo. Quer dizer, é uma forçação de barra. Eu não sei, querem fazer da Janja a sucessora, a herdeira política dele. Já vê que ela acha que ela é Evita Peron. E Evita Peron nunca foi candidata a nada. Então, é uma coisa de não ter a dimensão do seu próprio papel, não ter ideia do seu tamanho. Mas você não acha que esse movimento até de brigar pela Janja é uma resposta a um extremismo que cresce do lado da direita e que uma coisa que nunca existiu é a extrema esquerda aqui no Brasil e que ela, de repente, vai ter que começar a surgir? Não, eu não acho que você combate o fogo com fogo. É um erro. É um erro. Ainda bem que a gente não tem extrema esquerda. Né? A gente até tem uns partidinhos aí, mas não está na essência do nosso país uma extrema esquerda que eu acho que não existe mais no mundo. Não existe mais em no alguns mundo. lugares. Nem a China é de extrema esquerda. O que a gente vai ter pela frente, eu acho que esse é o grande desafio, é o surgimento de lideranças, pode até ser via rede social, mas lideranças autênticas. Ou seja, é o povo que as alça. O Marçal é engraçado. Ele não é um fenômeno que começa do nada. É um cara que começa para ganhar dinheiro. Uhum. E aí monta aquela estrutura gigante que a gente vê claramente que é para enganar as pessoas. É mais ou menos como um Silas Malafaia, que a exploração da fé faz com que ele vire a liderança que se acha política que ele é. E quantos? Mas você vê, está havendo um refluxo no poder desses caras. A Igreja Universal, por exemplo, parou de crescer. Uhum. Né? A Internacional da Graça de Deus, a do Valdomiro, todos eles você vê emanam da Universal. O Edir Macedo é o pai de todos. Sim, mas outras evangélicas menores, mais modernas, mais jovens, crescem também. Mas não é como se a fé evangélica estivesse diminuindo. Ela cresce, mas não nessas grandes marcas dos antigos. Você sabe que eu acho que com a religião aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os supermercados, com os hipermercados. O quê? Você acabou com os mercadinhos de bairro numa época, né? Você vem para os anos 90, as grandes redes montando hipermercados, Carrefour, Pão de Açúcar com Extra, aquelas redes do Nordeste que vieram para São Paulo, começa a montar os grandes hipermercados, eram lugares gigantescos, estacionamentos gigantescos. Aí vem as grandes redes de atacadistas, né? Que você podia comprar coisas em maior quantidade e tal. E o comércio de bairro minguando. Você já viu hoje? Aí o próprio Pão de Açúcar e essas redes tiveram que criar o Pão de Açúcar Minuto, o Carrefour Express. Por quê? Porque as pessoas não querem. As pessoas não querem. O Oxo é bandidagem, né? É diferente. Ah, é? O que é? É um esquema predatório. Você abre um monte, quebra o comércio local, depois vai fechando e ficando só onde você quer. Olha só. É um negócio que não é para dar lucro, é para destruir o entorno e depois virar dono do negócio. Porque não faz sentido tanto. Não gera emprego, eu acho que ter permitido que eles viessem para cá foi um tiro no pé.
Em tudo, qualidade. Mas você estava falando dos Pão de Açúcar Minuto, Carrefour? Isso, então você vê que aí porque a pessoa não quer mais ficar uma hora numa fila de um grande supermercado para fazer compra do mês, ela quer toda semana ir no mercadinho do lado da casa dela. As padarias começaram a se transformar em empórios. Eu acho que na política, na religião está acontecendo isso. Essas grandes igrejas se distanciaram demais. Como o interesse delas é só dinheiro e poder, elas se distanciaram demais dos problemas que o cara tem ali, o membro da igreja, nessa coisa de problema pessoal dele, da comunidade dele. Aí começa a surgir aquela igrejinha que é da comunidade, Sim. que é da rua, que é da vizinhança, com o pastor que é meu amigo. E começa a comer fiel. Não é que os evangélicos pararam de crescer, mas parou de acontecer aquele crescimento exponencial, porque esse grande Carrefour da fé, ou Extra da fé, está perdendo para o Pão de Açúcar Minuto, para o mercadinho de bairro, que é aquela igreja pequena, onde eu converso com o pastor, eu oro com o pastor, eu converso com ele, encontro com ele todo dia. Eu acho que esse fenômeno, e está acontecendo em vários negócios na vida, nossa vida cotidiana, são esses negócios que estão possibilitando a frear um pouco o crescimento exagerado desses caras que se tornaram líderes políticos. E para você, a fé, o que ela representa na tua vida? Você tem religião? Então, eu fui criado numa família espírita, né? Embora seja descendente de libaneses, e eu não tenho... Meu avô não era a família era libanesa. Seu sobrenome é Mohamed. Mohamed, né? Mohamed, Na verdade, prenome, né? Porque o nome do meu avô era Mohamed. E é uma corruptela espanhola com M só. Isso vem do tempo que os mouros tomaram o norte da África e a Península Ibérica. E meu avô nunca foi uma pessoa fanática. Ele veio para o Brasil com 13 anos de idade, né? E eu cresci numa família espírita. Então eu tenho... Mas engraçado que mesmo sendo criado numa família espírita, eu não era... A minha mãe ia em missa. A minha mãe nunca teve essa coisa de fanatismo e acabou criando a gente, meu pai também. E isso passa para os filhos, né? E eu tenho uma visão extremamente aberta, tenho amigos de todas as religiões, todas. E não me vejo podendo dizer, eu tenho tal religião, porque o meu conceito de religião, eu falo direto com Deus, eu não preciso de intermediário. E quando eu elimino o intermediário, eu não preciso estar numa igreja, estar num centro, num templo, tal, porque eu falo direto com ele, e isso me alivia, isso me conforta, porque eu acho que esse é o papel principal da religião. É o famoso agnóstico, talvez? Conforto. Conforto. Mas a sua observação sobre as religiões também ela é política, no final das contas. Mas religião é uma forma de dominação. É? É uma forma de controle. Isso não tem dúvida nenhuma. Todas. Sabe? Vai desde aquele exemplo clássico, né? Por que os judeus faziam a circuncisão? Porque eles ficaram 40 anos no deserto e dava inflamação. Só que não dava para Moisés chegar lá e falar, olha, vocês têm que fazer isso porque vai ficar inflamado, estão morrendo de infecção, tal. Não, ele fala, Deus mandou, pronto, resolveu o problema. Então, quando você quer... o dia que alguém tiver a ideia, por exemplo, você convencer, o governo chama o Edir, o R.R. Soares, esses caras todos, e fala assim, vocês vão lá dizendo que Deus mandou todo mundo tomar vacina. Todo mundo toma vacina. Vai ser 100% de população vacinada. É que ninguém se tocou ainda que a religião, no Brasil, pode ser usada a favor de coisas boas, né? Só querem interesses pessoais. Exato, porque o que a gente vê é justamente o contrário. Deus não... Cuidado com essa vacina aí, né? Pessoas que falam em nome de Deus sempre foram os líderes políticos, então. Sempre. Sempre. Né? Eu acho que o maior exemplo disso são os Estados Unidos. Né? In God We Trust, ali. A República Americana é fundamentalista. Cristã é fundamentalista. Isso não tem dúvida nenhuma. E, Roberto, falando dos Estados Unidos ainda, esse momento agora que a gente está vivendo aqui quando a gente grava, em que o Brasil vira o foco do que você comentou um pouquinho por cima ainda desse movimento do Trump aqui pra cá. Cara, não é um inferno? Como que a gente vai viver esses próximos 3 anos, assim? Como não é todo dia... Eu adoro a metáfora que eu vi de um comediante norte-americano chamado John Mulaney, que é do...
tem um cavalo no hospital, né? Tem um cavalo no hospital. Esse cara no governo é igual ter um cavalo no hospital. Você tá lá operando, de repente você escuta e você já fica em clima de tensão, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se ele vai quebrar alguma coisa. O cavalo não sabe como chegou lá, e as pessoas não sabem, e uma vez que ele tá lá, ninguém sabe como tirar ele de lá. Então, assim, como que a gente vive nesse... É estressante demais ter que ficar acompanhando o noticiário, ver isso, assim, a gente já vive na sociedade do cansaço, isso tá sendo intensificado ainda, porque, cara, todo dia eu tenho que ver a loucura que eu vou ter que lidar com esse maluco no governo e com as coisas assim. Eu acho que o sistema de controle americano, de peso e contrapeso que eles têm, nós temos as eleições municipais que servem só como alerta, elas não mudam o destino do país. Lá não, você tem uma parte das eleições legislativas que ocorrem no meio do mandato. Uhum. Né? O Trump conseguiu maioria na Câmara e no Senado e faz o que quer, porque o Partido Republicano se entregou a ele. Se entregou. Só que o Trump é aquele cara que colocaram o cara que vai ser o responsável pelo fim do Império Americano no poder na hora certa, no momento em que ele, como eu falei, aproximou Índia e China e Rússia, inimigos naturais, que agora estão mais unidos do que nunca, junto com a África do Sul e Brasil, que falar, são ditaduras, tal, não interessa. São países soberanos e economias que estão se sobrepondo e ameaçando a economia americana. O secretário de Estado americano acabou de confessar isso, que o problema é que o BRICS está atingindo a hegemonia americana. Uhum. E se eles continuarem crescendo, os americanos não vão poder impor sanções econômicas a ninguém. Claro. Pô, que bom. Que bom, né? Só que o problema é que eles não se conformam com isso. É o fim do império. O fim do dólar como moeda internacional. E aí você começa a notar que essa letargia dos americanos, ela também vai gestando um inconformismo, uma revolta, que vai se refletir nas eleições legislativas. Aí vamos imaginar o seguinte, um cara como ele, que blefa o tempo todo, porque ele é corretor, ele é um cara que é especulador. Isso é o Trump. Ele volta atrás, ele aumenta a tarifa, ele volta atrás, fazendo que ganhe dinheiro, por isso que eu digo que ele é o mais corrupto dos presidentes. Só que, porque ele tem maioria. Sim. E na eleição legislativa, os democratas vão dar uma surra nos republicanos. Eu tenho certeza disso. E aí você vai ter um problema, porque com os democratas com maioria no Senado e na Câmara, ele vai ser acuado a ponto de não conseguir mais governar, porque os Estados Unidos não são uma república imperial, né? E ele está atropelando o Congresso, só que o Congresso está permitindo ser atropelado. Não tem os poderes que o nosso Congresso tem, mas até muito mais efetivos. Sim. E o Senado americano, o nosso Senado é uma piada, uma cópia mal feita do Senado americano. O Senado americano é Senado de verdade, ele é um tribunal político. Mas eles não têm efetividade. No final das contas, foi a gente que segurou aqui com o STF. Porque eles se submeteram ao Trump. Os republicanos se submeteram ao Trump de uma maneira que quem conhece os americanos fica se perguntando, meu Deus, o que aconteceu com esse povo? Uhum. Você via carreiras políticas irem pro buraco por causa de uma foto com uma mulher sentada no colo do cara, Ted Kennedy. Acabou a carreira política dele. Mas o Trump não tá imune a isso. Ele tá Ele tá na lista do Epstein lá e não, ninguém fala não é nada. só isso, ele tá ganhando dinheiro e fazendo com que as pessoas ganhem dinheiro especulando com as moedas dos países que ele usa o negócio de tarifa para isso. Ficou provado, aconteceu no Brasil, Sim. Aconteceu na África do Sul. E ninguém investiga. E você, Roberto, que é de Santos, o que essas tarifas implicam numa cidade como Santos? Aí tem uma questão... Eu acho que está se fazendo muito drama. Os Estados Unidos as exportações para os Estados Unidos representam 2% do nosso PIB. Se o Brasil vai crescer 3% esse ano, que é a previsão, a gente vai crescer 1%. São Paulo é o mais atingido, mas você também tem maneiras... O problema é que eu não estou vendo ideias.
Por exemplo, nós temos impostos aí regulatórios, como o IPI. O próprio IOF, que entrou em discussão há pouco tempo, falou, vamos fazer o seguinte, você quer exportar para os Estados Unidos? Tá, você não vai pagar IOF sobre a operação cambial, zerou, e você não vai pagar IPI. Eu consigo reduzir o tarifaço do Trump pela metade, em termos de manutenção de preço. Cortando imposto daqui. Vou reduzir o teu ICMS por um ano para você poder... Pô, se fizer isso, então acabou, matou a tarifa do Trump. E você não está retaliando o Trump. Por quê? Porque retaliar o Trump é loucura. Porque eles só mandam para nós produtos que a gente usa para produzir outros. Então o componente de avião, é o caso que está todo mundo falando da Embraer. Sim. A Embraer foge disso tranquilamente, ela não está preocupada, o avião dela não vai ficar 50% mais caro. Por quê? Porque a Embraer não vende avião para uma companhia americana, ela vende para uma operadora de leasing alemã, sueca, suíça, dinamarquesa, francesa, inglesa, que vai colocar o avião para voar na companhia aérea. É assim que funciona esse sistema. Companhias aéreas não compram aviões. Então, isso não afeta. Eu estou vendo muita bobagem sendo dita. Sim. E aí, se o governo retaliar com tarifa, vai ficar caro a produção no Brasil de determinados itens. O que você tinha que fazer aí? O Lula não está errado, porque ele tinha que parar de ficar fazendo discurso o tempo todo. Está parecendo ele e o Trump estão parecendo dois moleques batendo boca. E o Trump não tá nem aí, né? O Trump chama pra isso, disso que ele vive. Às vezes eu fico imaginando, eu tenho 3 cachorros pequenos, né? E uma que é metida valente, que é uma Dachshund, o Salsicha, popular Salsicha, e ela não pode ver um cachorro maior que ela fica valente. E às vezes você olha pro cachorro grande, que ele olha pra ela, tipo, quem é você? Né? Então, é mais ou menos o Trump em relação a isso. O Trump tá preocupado com o BRICS, o Trump quer bater na China, ele quer bater na Índia, ele quer bater na Rússia, ele não tá... E o Brasil é o rabo de... a cauda da piranha. É o bode expiatório, é o bode expiatório, é o pequenininho do grupo. Mas você não acha que essa proposta dele de desglobalização, ou seja... Isso não existe mais. Não tem como, né? Tem coisas que são irreversíveis, Pedro. Não tem como levar de volta para os Estados Unidos nada disso, não vai começar... Tem coisas que você não pode deixar surgirem. E era importante para os Estados Unidos naquele momento. Né? Porque, primeiro, muita gente pensa que vai voltar lá para a década de 70, quando acaba o padrão dólar-ouro e os Estados Unidos saem da guerra do Vietnã, a famosa conferência de Bretton Woods. Você sabe que até hoje existe o padrão dólar-ouro, ou seja, os Estados Unidos tinham a reserva em ouro para lastrear o dólar. E aí eles viram que não tinha mais condição, porque o dólar sendo moeda internacional tinha que ser emitida num volume gigante. Só que ninguém nunca soube se a reserva realmente lastreava o dólar. O americano nunca disse quanto ele tinha de ouro. Né? E todo mundo pensa, tem muito ouro no mundo. Não, o ouro é um dos metais mais raros no mundo. E ele tá... É muito pouca... existem poucas quantidades de ouro no mundo. Por isso ele tem o valor que tem. Sim. Ele não é como a prata. Então, os Estados Unidos naquele momento, muita gente diz que Bretton Woods foi uma forma de... para ninguém ficar perguntando, afinal, quanto a gente tem, e o mundo está começando a questionar isso, vamos fazer o seguinte, vamos desvincular de uma vez, ninguém vai perguntar quando a gente tem de ouro guardado. É o popular Fort Knox. Sim. E, na verdade, eu acho que foi uma forma de fugir desse questionamento que o mundo estava prestes a fazer. A gente tem que lembrar que o BRICS é meio que uma reedição daquele movimento dos países não alinhados da década de 70, da qual o Brasil era um dos signatários. Eu vi hoje uma fala do idiota do filho 04 do Bolsonaro, que é vereador em Balneário Camboriú, falando que não houve ditadura e tal. O que esse moleque sabe disso? Ele nasceu há 20 anos atrás, ele não sabe nem o que foi ditadura. Mas eu ouvi papai falando na macarronada de domingo, né? Claro. Então acaba acontecendo esse tipo de distorção. Mas as pessoas não têm memória, não vivem esse momento. Então... defende uma ditadura, mas na verdade o Geisel era nacionalista. Ele fez o que a esquerda faz hoje. Ele falou, Estados Unidos, aqui você não manda, quem manda somos nós. Fez acordo nuclear com a Alemanha, o americano queria vender caixa preta para nós, comprou caça francês,
o Geisel foi o mais nacionalista dos governos militares. Então, hoje, eles esquecem isso. Uhum. Mas o golpe de 64 não teve uma influência dos Estados Unidos para acontecer também? Foi financiado por eles, né? Mas né? não vamos também só colocar a culpa no americano. O militar brasileiro é golpista. Ele é incompetente, talvez por não fazer nada. Você sabia que o Brasil tem um dos maiores orçamentos militares do mundo. 70% é pagamento de salário, pensão e aposentadoria. Para filha do... Se você olha o orçamento militar brasileiro, nós somos uma das maiores potências militares do mundo. A gente não tem nada. O Brasil está com as suas armadas sucateadas. A Marinha não tem mais navio. Sim. E por que isso acontece? Por conta disso. O militar sempre foi corporativista e o militar brasileiro só pensa em golpe. Você pega todos os nomes de 64. Eles tinham financiamento americano, talvez até o que faltou em 54, mas você vê que são os mesmos nomes de 54. Ou seja, o ano que Getúlio se mata. É que ali havia um político que, para matar os inimigos, tirou a própria vida. Uhum. Eu acho que isso foi o gesto do Getúlio que eu acho que impressiona. Sim. Né? Ele tinha... não foi por amor ao país, foi por ódio do Lacerda e dos golpistas. Ele se mata porque ele enterra qualquer possibilidade de eles darem um golpe, tiveram que esperar 10 anos. E sempre com a colaboração do outro lado. Né? O João Goulart era um cara incompetente que não tinha o menor sentido. Os atos dele eram erráticos. Sim. Ele era bem assessorado. Tinha o time que a gente considera que foram os caras que pensavam o Brasil, né? Celso Furtado, Darcy Ribeiro e Sérgio Buarque de Holanda, os caras com ele. Os três. E mesmo assim ele conseguiu fazer um governo péssimo, porque ele era fraco. Né? Então ele acaba jogando o Brasil, criando um momento para que o Brasil caísse nas mãos dos militares e dos americanos. Essa que foi a verdade. Para finalizar, acho que o último tema político que a gente ainda não tratou, e tem que tratar por você ser alguém do direito, da lei, é o STF, é o Alexandre. Eu acho que ele provoca demais. É desnecessário. Por exemplo, lembra daquele carioca, Esse cara tem uma história, por sinal, toda ela feita de personagem. Daniel Silveira. Que ele começa na política quebrando a placa da rua... Da Marielle. Marielle. É isso. Que como foi o Ricardo Salles aqui quebrando, dando uma retada na estátua do Lamarca no Vale do Ribeira. Esses caras gostam de fazer esse tipo de lacração porque o Bolsonaro prestava atenção nisso. Ele faz uma live, tinha 10 mil seguidores, tal, falando de AI-5, de ditadura, de STF, de fechar STF. Se o Alexandre de Moraes não se preocupasse com isso, ninguém ia saber quem era Daniel Silveira. Ele cria uma... Não, ele nem reeleito para deputado federal ele seria. Transformou o cara em mártir. Então, existem exageros? Existem. O Alexandre foi essencial no final, porque a gente esteve muito perto de um golpe. E a gente esteve muito perto de uma manipulação eleitoral. Nunca houve tanta influência de máquina pública quanto na campanha do Bolsonaro. Foi um negócio impressionante. Absurdo. A ponto de você usar a Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitor de esquerda de chegar nos lugares para votar. Então, isso tudo foi muito absurdo. E aí você precisava de um cara forte no TSE e no STF. Mas eu acho que E eu fui aluno dele no Mackenzie, quando ele era promotor, mestrado. Mas o Alexandre de Moraes, competente ele é. Juridicamente falando, tecnicamente falando, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Eu acho que o livro dele hoje é o melhor que tem no mercado de direito constitucional. Mas, pessoalmente, ele tem um viés autoritário que acaba se contrapondo. O problema é que, quando você fala, mas as decisões dele são sempre ratificadas pelo pleno. Tem um negócio no Brasil que é extremamente forte, é engraçado isso, né? Eu acho que nem nos Estados Unidos ou na Europa isso acontece dessa forma. Espírito de corpo. Então, os caras acham que mexer com o Alexandre ou deixá-lo mais fragilizado, discutir uma decisão dele, vai comprometer toda a corte. Então o que eles fazem? Eles vão em bloco a favor dele. Eu acho que é por isso que a gente está vivendo esse momento no Supremo. Existe exagero, sem dúvida nenhuma. Essa última do IOF...
Eu achei perfeita a colocação dele, porque aquele decreto do Congresso não tem. O imposto é regulatório. Todo imposto regulatório é arrecadatório. É porque isso dá margem dá pano para manga. A gente está vivendo assim, um parlamentarismo sem responsabilidade, não pode ser assim. Então o Congresso também tem que entender o lugar dele. O IOF é imposto regulatório, ele pode ser feito pelo presidente da República através de decreto. Da alíquota ir para o máximo ou para o mínimo. Isso não existe a menor possibilidade do Congresso mudar. Então o decreto legislativo era absolutamente inconstitucional. Uhum. Aí vieram, mas é arrecadatório. Todo imposto é arrecadatório. Você quer dinheiro. Uhum. É a forma como ele funciona. É diferente. O regulatório tem que ser rápido. E o governo pode fazer o que quiser. Lógico, dentro de limites constitucionais, uma alíquota exagerada, tal, mas o governo vai arcar com o ônus político disso. Mas o Congresso fazer o que está fazendo... Não deixar governar. Não, se eles estão preocupados com despesa, porque esse discursinho de o governo tem que gastar menos e tem que gastar melhor, e eles? Pô, acabaram de criar uma linha de crédito nova para o crédito rural, um subsídio a mais, que os ruralistas nem pediram. Só para provocar o Lula. Quer dizer... eu não me conformo com o que está acontecendo. Eu acho que o Supremo... Agora, dizer que o Brasil é uma ditadura é piada, né? Ditadura do STF. A gente viveu. Isso não existe. O que existe é o seguinte, se o caso não chegar lá, se a esfera política negociar e fizer o que se espera dela, você não vai ter a provocação do judiciário desta maneira. Então o problema é que eu acho que o Brasil... está tão polarizado e não há mais espaço para negociação, que você tem que ter um poder. Eles falam, o Supremo não é poder moderador. Não, ele é o poder judiciário, é ele que vai dizer quem está certo. É assim, porque virou litígio. A política no Brasil virou litígio. Então como é que estão reclamando disso? Você resolve litígio na justiça. Sim. Ô Roberto, tem uma música de uma banda que eu gosto, norte-americana, que ela é punk, ela chama o NoFX, né? Chama NoFX, que eles fazem durante a longa carreira dele várias críticas sobre o governo americano. E uma das críticas que eles fizeram lá na eleição do Bush Jr. era justamente sobre a democracia, né? Porque como que a gente elege um cara que é completamente incapaz, né? E uma das frases de uma letra deles que é assim, majority rules don't work in mental institution, ou seja, a vontade da maioria não funciona no hospício, né? A vontade da maioria não funciona no hospício, no sentido de que a democracia, ela pode, se ela elege um cara totalmente incapaz, se ela elege um Trump, agora trazendo para o mundo de agora, se ela elege esse congresso que a gente está vendo, ela não funciona. A democracia sempre vai funcionar e ainda é o menos pior de todos os regimes. Mas tem duas coisas que a gente vê que o mundo não muda em algumas coisas, né? Em 1978, o presidente era o Carter. O Kiss conhecia o sucesso de uma forma. O Ferrer ele dá uma entrevista dizendo assim, como é que você vê o Kiss como instituição? Ele falou assim, o Kiss é como o presidente Carter, porque as pessoas votam do mesmo jeito que compram discos, irresponsavelmente. Então nós estamos falando lá da década de 70, né? Eu não vejo... Eu acho que as gerações passaram e a gente... aquela história... Você vê que nos costumes a gente está tendo um retrocesso absurdo. A gente parece às vezes que está querendo voltar para a Idade Média. E é no mundo todo. Não é só aqui. É no mundo todo. Eu adorei uma colocação que alguém fez sobre o apoio da direita a Israel e da esquerda ao Irã. As pautas do Irã, a cultura do Irã, a política do Irã é a da direita. Homossexual morre lá porque é crime. Não pode fazer aborto, mulher não tem direito a nada, ela tem que ser submissa. Isso é a direita brasileira. Israel é o estado mais moderno do Oriente Médio. Lá o aborto é permitido, o homossexualismo não é perseguido, não tem racismo, eles têm a xenofobia em relação aos muçulmanos, claro. Mas é uma questão de ódio. Mas a esquerda tinha que estar apoiando Israel. Ideologicamente, porque o Irã é a negação de tudo que o PT faz no Brasil. Tudo que o progressismo quer, né? E aí você nota que as pessoas enlouqueceram. O mundo está de ponta cabeça. Está de ponta cabeça. Para terminar o Inteligência Orgânica,
Como que a gente sai disso? Em poucas palavras, já que é um problema tão complexo e que a gente sabe que a gente não vai... Eu achei interessante o nome, porque a gente já falou dessa frase, né? Não me preocupa a inteligência artificial, o que me preocupa é a ignorância humana. Exato. Né? Eu acho que se a gente atentasse a isso, talvez a gente tivesse uma perspectiva de futuro melhor e eu estaria mais feliz, não precisaria ficar fazendo papel de pessimista chato. Porque esse é o papel também aqui, mas que bom que a gente é um pessimista com pelo menos proatividade, no sentido de que não é o pessimista que fica de braço cruzado esperando as coisas darem errado, eu digo que eu sou um pessimista proativo porque eu acho que vai dar merda que eu tô aqui conversando, fazendo encontros e buscando pessoas como você, Roberto Mohamed, muito obrigado por esse papo aqui, que pensa a inteligência, que olha para a política, olha para o mundo, olha para as artes, com um repertório que eu gosto bastante e que a gente precisa mesmo sair dessas bolhas, sair dessa caixa e pensar que o advogado pode ser produtor de música, pode ser comentarista de TV, e que a gente pode olhar o mundo de uma forma crítica, pessimista, mas a gente só fala porque a gente quer que melhore, senão a gente não falava, né? Senão você ficava em casa. A gente quer um mundo melhor. Quer um mundo melhor. Muito obrigado. Eu que te agradeço o convite, foi muito legal. Valeu, e se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no Inteligência Orgânica, dê 5 estrelas no Spotify. A gente continua aqui sempre às quintas e aos domingos recebendo pessoas para ter encontros reais, porque você sabe, se você está vendo aqui em pixel, que é o que você está assistindo esse programa, nada implica. Eu não sou real, pode ser que o Roberto não seja real, então desconfie de tudo que você vê. É assim que a gente sai da bolha, é assim que a gente cria inteligência orgânica. Obrigado.